Olá, eu sou Alcina Barros e esse é o Anatomia do Desvio. Hoje vamos falar sobre as características do paciente com transtorno da personalidade borderline. Se esse paciente nasce com o transtorno ou desenvolve durante a vida. Qual a diferença entre uma mãe borderline e uma mãe narcisista e que danos os comportamentos de uma mãe borderline podem gerar na vida dos seus filhos? A personalidade é o modo como nós somos e como nos relacionamos com tudo que existe ao redor da gente, as outras pessoas, o ambiente. Na personalidade existem alguns elementos. O primeiro deles é o nosso senso de identidade. Eu saber quem eu sou, que características eu tenho, o que eu gosto e o que eu não gosto, os meus limites. O segundo ponto é a qualidade de relações que eu estabeleço com as pessoas significativas da minha vida. Eu tenho relações de longo prazo, eu tenho amizades duradouras, as pessoas confiam em mim, ou eu tenho relações interpessoais conflituosas, rápidas, curtas, múltiplas. Terceiro é o manejo da agressão. Todos nós temos agressão dentro de si, mas a gente tem que saber lidar com ela, tem que saber lidar com as frustrações, tem que procurar direcionar essa energia que é a agressão, né, de uma maneira mais construtiva. E as pessoas que têm problemas de personalidade, transtornos de personalidade em geral, eles são intolerantes à frustração e apresentam uma descarga da agressão. Um outro elemento são os mecanismos psicológicos de defesa, né? Que tipo de pensamento, que tipo de reação eu vou ter às situações. Né? Quando algo me desagrada ou me frustra, eu aprendo com a experiência, eu procuro me modificar, eu procuro superar um desafio ou uma perda, eu procuro rir com os meus erros, ou eu procuro sempre colocar a culpa e a responsabilidade no outro, criticar o outro, minimizar aquilo de errado que eu faço, negar a realidade, ou tratar os outros como se fossem perfeitos ou que não tivessem absolutamente nenhum valor se não fizessem o que eu quero. Um outro elemento é o teste de realidade, que é como eu reajo ao que acontece ao meu redor, né? Se eu não suporto a realidade, acabo manifestando sintomas psicóticos que podem ser transitórios. E o último deles, e muito importante, são as questões éticas e morais dentro da minha personalidade, né? Como é que eu lido com os dilemas éticos? Eu cumpro as regras, eu respeito os outros, valorizo as pessoas, ou eu procuro sempre me dar bem nas situações, eu engano, eu minto, eu roubo, eu traio, eu passo a perna, posso até matar se eu achar que aquilo é correto para mim. Então, esses são os elementos que constituem a nossa personalidade. E se tivermos eles em um molde mais adaptativo e adequado, teremos uma personalidade dita como normal. E se os traços de personalidade forem muito patológicos e muito rígidos, nós teremos um transtorno da personalidade. O transtorno de personalidade borderline, ele é bastante prevalente e ele se caracteriza por uma instabilidade emocional, uma baixa tolerância à frustração, uma elevada impulsividade e dificuldades também com a identidade individual. Já o transtorno de personalidade narcisista, que também é muito difundido, muito falado, ele tem como característica central a ausência de empatia no indivíduo e um grande egocentrismo, um senso de grandiosidade. Tudo ao redor tem que ser voltado para si. Enquanto o narcisista é mais egoísta, o borderline é mais intempestivo e imprevisível. Os transtornos da personalidade, eles têm os sinais e sintomas mais evidentes no final da adolescência e início da vida adulta. Mas estudos mais recentes também indicam que algumas características prodrômicas já podem ser identificadas na infância. O diagnóstico deve ser feito após os 18 anos, né? Mas ele tem tanto elementos herdados geneticamente, quanto elementos moldados pelas interações com o ambiente, né? Com a casa, com os cuidadores, os eventos que acontecem durante a primeira infância e etc. Mulheres com transtorno de personalidade borderline, elas passam por um grande desafio durante a maternidade, durante essa mudança no ciclo vital. Elas vão ter que atender alguém que tem necessidades intensas, extremas e contínuas. Ela pode se sentir sobrecarregada
E a baixa tolerância à frustração, à irritabilidade, à impulsividade, à desregulação emocional, né? Aquela pessoa que pela manhã estava tudo bem e algumas horas depois já muda para um humor intensamente triste ou irritável, agressivo. Então, toda essa instabilidade que é característica do transtorno da personalidade borderline, ela pode ficar mais evidente durante o puerpério e os primeiros anos ou durante todos os anos da maternidade. É muito importante, né, que essa paciente, que essa mulher tenha o devido acompanhamento psicológico e psiquiátrico durante toda a vida. Lembrar que nem toda mãe borderline será uma mãe com grandes dificuldades. Elas também podem ter realizado tratamento, ter um grande suporte familiar e conseguirem manejar da melhor forma possível os cuidados com aquela criança sem gerar sofrimento para a criança e nem uma grande sobrecarga para si. Mas tudo vai depender realmente do prognóstico, do diagnóstico dessa mulher. Quanto mais grave for o transtorno da personalidade borderline presente na paciente, mais difícil vai ser a interação com a sua criança. Eu lhe responderia com um exemplo clínico que talvez ilustre melhor essa situação. É um paciente que ele narrou que durante a cerimônia de casamento dele, pouco tempo antes, a noiva dele recebeu uma carta entregue por sua mãe e nessa carta ela dizia uma série de coisas desabonando o rapaz e que aquele casamento não deveria ocorrer. Então a mãe da noiva leu aquela carta, consolou a filha, rasgou a carta, incentivou a filha a se casar, ela se casou. Na lua de mel, o casal foi surpreendido que a mãe do noivo estava hospedada no mesmo hotel, pois disse que talvez o filho sentisse falta dela, necessidade dela, então ela queria estar ali por perto. E me contando sobre isso, ele se lembrou que praticamente todos os eventos felizes da vida dele tinham dificuldades com essa mãe. Ela acabava boicotando. Né? Ele se lembrou que ele foi fruto de uma adoção e que alguns anos depois, quando ele já estava casado, houve uma visita de familiares na presença da mãe dele e a mãe dele mudou rapidamente o humor e disse na frente dos familiares que ele deveria ser grato a ela, porque se não fosse a existência dela e ela tê-lo adotado, ele estaria no lixão, ele estaria sendo desprezado, seria sido um menino de rua, não teria tido a vida que ele tinha durante todo o tempo dele. Essas são as possíveis consequências que uma mãe com esse transtorno de personalidade pode causar nos seus filhos. Nem todos os filhos isso vai acontecer, esse tipo de interação, mas pode acontecer. De ela expressar uma agressividade, uma hostilidade, abusos, inclusive verbais, graves, que vão realmente ferir os sentimentos daquele filho ou filha. Não, nem todas as mães borderline são super protetoras, porque também isso vai depender do grau de autocrítica que ela tem sobre os comportamentos dela. O que existe no transtorno de personalidade borderline é uma tendência a ter uma vinculação, um apego frágil, não é? Ela acredita que ela vai ser esquecida, que ela vai ser abandonada, que a vinculação que ela tem com o ente querido não vai ser duradoura, que se aquela pessoa não estiver a vendo todos os dias vai se esquecer dela, ela deixar de ser importante. Então, muitas vezes, como resposta a esse tipo de pensamento distorcido, ela acaba acreditando que precisa controlar, que precisa se fazer presente na vida desse filho, dessa filha, e muitas vezes é ligando diversas vezes por dia, porque senão ela acredita que vai ser esquecida, quando não é. Mas existem outras mães borderline que o transtorno é mais leve ou que realizam tratamento por longos anos, que elas já conseguem ter consciência de que essas atitudes não são adequadas para uma interação sadia entre ela e os filhos. Eu penso que quando os operadores do direito, quando os advogados, juízes, promotores, verificarem situações em que há um descontrole emocional e comportamentos intempestivos, inesperados, então muitas vezes essas mulheres elas estão em sofrimento. É um pedido de ajuda, mas é um pedido de ajuda inadequado, que é expresso através de agressão. Esse é apenas um exemplo, mas outros exemplos podem acontecer de situações em que a pessoa vai na escola das crianças e briga com os professores, ou briga com a coordenação, tenta boicotar as visitas do pai aos filhos ou dos avós paternos aos filhos,
cria escândalos e confusões de forma desnecessária, ou muitas vezes também pode falar inverdades aos filhos sobre o pai. E essas inverdades, elas podem também ser fruto de uma fantasia, de uma ideia supervalorizada, né, que elas têm sobre eles, e elas acabam acreditando e dizendo isso aos filhos, assim, que é algo também muito grave, dentre outros cenários. A falta de limites. Eles percebem que são mães que não respeitam, né, o grau de desenvolvimento deles, a individualidade deles, a possibilidade de fazer escolhas, que se elas não gostarem de alguém, de algum amigo, do namorado, elas vão tentar afastar, não é? De que elas têm que participar de uma forma muito invasiva até das escolhas e decisões. Então, isso é um elemento, né, que muitas vezes os filhos trazem como um dos mais difíceis, além do manejo da agressão, porque são mulheres que podem ter uma dificuldade muito grande de controlar e manejar a agressão. E aqui eu enfatizo, não é apenas a agressão física, mas também a agressão psicológica, a agressão verbal, né? Muitas vezes elas dizem coisas muito ofensivas aos filhos, conteúdos muito ofensivos, né, que podem gerar cicatrizes por toda a vida, nas crianças, adolescentes e adultos. Existe tratamento para o transtorno da personalidade borderline e o prognóstico vai depender da gravidade. Então, vai ser importante que essa mulher passe por uma avaliação psiquiátrica e psicológica para se verificar o grau de adoecimento que ela tem e, principalmente, que ela tenha motivação e autocrítica para fazer o tratamento. Ela perceba que há algo errado com ela e que ela precisa de tratamento e precisa realizar uma mudança na vida dela, né? Se ela realmente aderir ao tratamento, se ela se empenhar, pode ser construído uma resposta terapêutica, né, com bons resultados a médio e longo prazo. Mas não é um tratamento a curto prazo e não existe apenas o uso de medicações que resolvam a situação. Sim, o transtorno da personalidade borderline, assim como os outros transtornos da personalidade, eles podem estar associados com todo e qualquer outro transtorno mental, mas a prevalência é maior da associação com transtornos depressivos, transtornos ansiosos, pode também haver transtornos por uso de substâncias, álcool, drogas. Então, tem que se ficar atento para evitar essas comorbidades que aumentam os riscos relacionados ao transtorno, porque o transtorno da personalidade borderline, ele apresenta o comportamento de risco de suicídio e de automutilação, que também é um critério diagnóstico inerente a ele. Então, também tem que ter esse cuidado, né? Talvez uma mulher, uma mãe, quando ela se vê confrontada pelo próprio filho de que você é border, você tem que fazer tratamento, você nunca cuidou de mim como você deveria, isso para ela seja uma ofensa muito grande, ela não suporte, né? E para que depois o filho também não tenha que lidar, né, com a dor de um desfecho fatal. Então, por isso que tem que ter toda uma cautela e que, de preferência, né, a família se una para auxiliar, né, na busca pelo devido tratamento e na adesão. Obrigada por me assistirem. Nos veremos novamente no próximo Anatomia do Desvio. Até breve.